Continua o Alter Rebbe nos descrevendo o que ocorre com as nossas almas, com a nossa espiritualidade no dia do Shabat, principalmente quando nos preparamos para receber o Shabat, para absorver toda essa elevação espiritual que se revela e se manifesta nesse dia. Então, como nós vimos no Shabat, o nosso serviço espiritual é diferente, ele não exige combate, não há esse conflito interno com o mal ou contra o mal. O Shabat, nesse aspecto, também é um dia de descanso, de repouso, porque o mal ele já fica excluído. É como se a pessoa tivesse transformado o seu âmago, o seu íntimo, fazendo estar presente apenas o bem. Então o Shabat não é o dia que ele precisa guerrear e combater o mal, é o dia só dele se elevar. Por isso, no dia do Shabat, nós somos chamados de Israel. Nos dias de semana nós estamos mais caracterizados pelo nome Yaakov, mas em Shabat nós personificamos mais o nível espiritual chamado, que a Kabbalah descreve como o nível de Israel. E aqui mais uma observação do Tikunei Zohar, dos adendos do Zohar, que o nome Israel, ele nas suas letras, numa outra combinação, forma as palavras Shir Kel. Shir Kel significa o cântico de Deus. Nós já vamos ver o que isso quer nos indicar. Sheu Ashirah shel Bechinat Kel. Isso indica, faz alusão ao cântico. Cântico está associado com prazer, deleite e regozijo. O cântico do nível divino chamado Kel. E esse nível divino está associado ao atributo da bondade divina. Como diz o versículo no Teilim, no Salmo 52, Chesed Kel Kol Hayom. A bondade de Kel, de Deus, está presente todo o dia. E bondade, nós sabemos que também, a Sefirah de Chesed, o atributo de bondade, é a fonte do sentimento de amor. Em outras palavras, quando nós falamos que no dia do Shabat se atinge a categoria espiritual de Israel, o que isso significa? Qual indicação, qual significado ou significado místico por trás desse conceito? Então, conforme ele nos traz aqui do Tikunei Zohar, que o nome Israel ele é composto das letras que formam essa combinação, Shir Kel, o cântico de Deus. Então, isso vem nos indicar que o nosso serviço espiritual no dia do Shabat, ele é feito sem esforço e empenho, diferente dos dias da semana. Também é um serviço espiritual de meditação, de contemplação na grandeza divina, etc. Mas isso é feito de uma forma harmoniosa, por assim dizer, com repouso. Isso é chamado de Israel, porque, como nós dissemos, isso tem a ver com Shir, cântico. O cântico faz alusão ao prazer e deleite que a alma tem com a divindade ou pela divindade. Então, Shir Kel, o cântico de Deus ou cântico divino, o cântico quer dizer o prazer que a alma tem com o divino. E aqui o nome divino, o nome de Deus, está associado ao termo, ao nome Kel. Por quê? Porque esse é o nome, cabalisticamente falando, que indica, como nós falamos, o atributo de Chesed, a Sefirah de Chesed superior, que isso tem a ver com bondade, com amor, com expansão. E isso indica a grandeza de Deus quando ele transmite e dá e doa. Enfim, em outras palavras, isso faz alusão à revelação divina. Quando Deus se dá por inteiro, ele dá possibilidade das criaturas o perceberem. Quando ele dá energia e luz para as criaturas, isso ocorre no dia do Shabat de uma forma mais intensa e elevada. Por isso, nos diz o Rabi Shneur Zalman, Vehainu shetfilah de Shabat, o atanug migdulat Hashem, diferente da reza, do teor da reza nos dias da semana. Que sobre os dias da semana nós vimos o que o Zohar fala, que a reza é um momento de guerra, entre aspas, um momento de combater o mal que existe dentro de nós, reprimi-lo, sufocá-lo. Já no dia do Shabat, o mal ele está adormecido quando a pessoa se preparou para receber o Shabat. Então, portanto, quando chega a hora da reza,
Então, o momento da oração no dia do Shabat é o momento da pessoa sentir e vivenciar prazer e deleite da grandeza de Deus, da sua aproximação com o divino. Shemitangim Israel bitfilah. O dia do Shabat é o momento no qual o povo de Israel se regozija na hora da oração, alidei eitbonenut ve'asagah bigdulat Hashem, através disso que meditam e captam entendimento, consciência da grandeza de Deus, como também está escrito naquele mesmo Salmo de número 34, que faz parte dos salmos que são acrescidos no dia do Shabat na nossa reza. Provem, experimentem e vocês verão como Deus é bom, como é algo prazeroso, a própria divindade, a proximidade com Deus. E essa proximidade nós sentimos de forma mais intensa, revelada no dia do Shabat. Por isso, durante a reza, então se sente, se vivencia esse prazer pela proximidade com o divino. Uchtiv, Ismach Israel Beosav, de fato assim está escrito nos Teilim, nos Salmos, que há momentos onde o povo de Israel se alegra, sente prazer e deleite pela divindade. Então, em outras palavras, nisso consiste o Oneg Shabbat, o prazer do Shabbat, que é descrito até nas palavras dos nossos profetas. Esse prazer consiste não apenas em comer gefilte fish, ou chont, ou kigel, ou os pratos tradicionais do Shabbat, mas o prazer maior do Shabbat consiste nisso, que a pessoa sinta deleite, tem esse prazer, esse regozijo de sentir proximidade com Deus, ter prazer da divindade. Enquanto nos dias da semana a pessoa tem que se esforçar para poder se concentrar e meditar na grandeza de Deus, e a sua oração, não que venha aos trancos e barrancos, mas como nós falamos, é um momento conflitante, de conflito interno, é um momento de batalhar contra o mal, e por isso exige extremo empenho e esforço por parte da pessoa. Diferente disso, o dia do Shabat é o dia do descanso nesse sentido também, e por isso o que prevalece no dia do Shabat, no Shabat não há esse conflito, não há esse confronto, no dia do Shabat é o dia de sentir prazer com a proximidade de Deus. Então, há muito menos interferência do Yetzer Hara, da inclinação negativa, dada a elevação sagrada que se obtém no dia do Shabat. No dia do Shabat é atraída uma energia divina superior. Há uma revelação de uma santidade suprema na alma da pessoa. A nossa alma divina, ela sente essa elevação, ela sente essa revelação. Por isso, quando há meditação, contemplação sobre a grandeza de Deus no dia do Shabat, então isso é feito sem batalha, sem impedimentos, pelo contrário, isso é feito com grande prazer e satisfação. Isso dá à pessoa a possibilidade de sentir prazer com a divindade ou da divindade, como diz o versículo que mencionamos, Ta'amur Ehu Kitov Hashem, assim fala o salmista, o rei David, provem, experimentem, vocês verão quanto Deus é bom, quanto é prazeroso essa proximidade com o divino. Então, esse é o trabalho espiritual indicado pela categoria superior chamada Israel. E Israel é chamado também de Ben, de filho, em contraste com o nome Yaakov, que está associado a servo. Né? Servo, como nós falamos, é como um escravo, que ele trabalha com muito esforço, ele pode ser até um escravo fiel, subordinado, mas aquilo que ele faz por obrigação, não tem um prazer especial, é muito cansativo, é muito, às vezes, duro, difícil para ele. Já um filho que trabalha com o pai ou para o pai, ele faz isso simplesmente com prazer e com satisfação. E para ele não importa aqui, porque ele é, por assim dizer, sócio nesse negócio, diferente do servo do escravo. Então, ele não está preocupado nem com o esforço, nem com o empenho, etc. E ele trabalha com prazer e satisfação, sem sentir no seu trabalho para ele não é pesado, não é difícil, pelo contrário, ele sente prazer e satisfação ao estar trabalhando com o seu pai ou para o seu pai. Então, só sintetizando um pouco daquilo que nós vimos até agora, nós falamos sobre a diferença do serviço espiritual nosso, particularmente na hora da reza,
entre os 6 dias da semana e o nosso serviço espiritual no dia de Shabbat. Nós vimos que durante a semana nós nos encontramos na categoria especial, na categoria espiritual chamada ou conhecida como aquela de Yaakov. Como nós explicamos, Yaakov vem da palavra Ekev, calcanhar, e a letra Yud, a primeira letra do tetragrama, significa que nos dias de semana nosso trabalho consiste em atrair divindade até o calcanhar, até o plano terrestre, até dentro da matéria. Isso é um trabalho muito complexo e que exige muito esforço. Atrair divindade para dentro de nós, para banir, espantar o mal. Já no Shabat, nós personificamos o nível espiritual chamado de Israel. Então se diz que o principal disso, nós também vimos a finalidade, o objetivo, a meta principal do nosso serviço espiritual nos dias da semana consiste em quê? Em rechaçar o mal de dentro de nós, em retirá-lo, bani-lo, né? Tudo que é o mal associado às coisas negativas. Dessa forma, nós limpamos a área para nos habilitarmos, para estarmos prontos de captar e absorver divindade dentro de nós mesmos e, através disso, também fazer isso transbordar no mundo que nos cerca. Através disso, mas somente através disso, somente quando nós limpamos a área dentro de nós, conseguimos atrair revelação divina maior dentro das nossas almas, daí então estaremos prontos e preparados para repercutir e trazer essa revelação divina no mundo que nos cerca, através das mitzvot, da Torá, etc., mesmo das nossas atividades corriqueiras, mas quando feitas com intuito celestial, né? Então, com isso nós vamos conseguir trazer a luz divina para o plano material. Achei que em um Shabbat diferente disso, o nosso objetivo no dia do Shabbat, através da reza, nosso serviço espiritual consiste no quê? Não na batalha, não no esforço, não em excluir o mal, mas Ikar Avodahu, o principal trabalho nosso espiritual no dia do Shabbat, consiste em quê? Simplesmente em leitaneg al Hashem, em ter prazer e júbilo com Deus, de se alegrar, de ter prazer com o divino. Ou seja, o dia do Shabbat é um dia para que nós, de forma mais tranquila e harmoniosa, meditemos na grandeza de Deus, nos concentremos nisso, contemplemos a grandeza de Deus e através disso despertemos sentimentos sublimes de amor e temor a Ele, de forma tal que eles se façam sentir até a ponto de nós vivenciarmos esse prazer e satisfação pela proximidade com Deus. Então, nos 6 dias da semana, nós somos comparados, ou nosso nível espiritual equivale ao dia Yaakov. Já no dia do Shabbat, o nosso nível espiritual está associado com Israel. Yaakov é chamado na Torá de Yaakov Avdi, Yaakov o meu servo, como meu escravo. Nos dias de semana, isso indica que o nosso trabalho espiritual é feito com serventia, não é? Como um escravo, ele não sente prazer nisso, ele só sabe que tem que ter muito empenho, muito esforço para realizar o trabalho. Diferente disso, no dia do Shabbat, nós somos como Israel, que Israel é chamado em relação a Deus de Ben, não de servo, mas sim de filho. Um filho, mesmo que ele faz o mesmo trabalho que o servo, mas como ele aqui é sócio, ele é filho, ele ama o pai o ama, então esse trabalho que ele faz para o pai, ou junto com o pai, ele faz com extremo prazer, com extrema satisfação. Nós vimos também que na linguagem do Zohar, nos dias de semana, o nosso trabalho em relação ao mal consiste mais no método chamado itkafia, de rechaçar, de banir o mal, expulsá-lo. Isso vem através de combate, não é? A pessoa tem que lutar contra o mal dentro de si. Já no dia do Shabbat, nós nos aproximamos do nível ou do serviço do método chamado Itafra, transformar. Quando o mal foi transformado, ele não está lá presente interferindo e há espaço apenas para o bem. Assim a gente se encontra, pelo menos no dia do Shabbat, através da elevação que nos é dada com energia extra que nos é concedida de cima nesse dia sagrado. Por isso também nós vimos que o trabalho durante a semana é um trabalho que exige muito esforço e também um conflito.
como uma guerra, uma batalha. Já no dia do Shabat, diferente disso, o trabalho é com descanso, com harmonia, com sossego e com tranquilidade.